Olá, esta é a TV Câmara São Paulo, o programa Sala de Visitas. Eu, vereador Cláudio Fonseca, recebo o senhor Amir Somoji, que é diretor da área de consultoria esportiva, especialista em marketing e gestão esportiva, profundo estudioso da indústria do futebol, tendo publicado centenas de estudos e análises sobre os negócios do futebol brasileiro e europeu na última década. Professor de marketing esportivo e planejamento estratégico de clubes de futebol. Também recebo o Davi Farias Costa, ex-atleta esportivo. Davi Farias Costa foi fundador do Centro de Emancipação Social e Esportiva para Cegos e atual presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Cegos. Eu agradeço a visita dos dois aqui, dialogando não só com os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, mas também com os cidadãos da cidade. E eu vou começar já dirigindo uma pergunta ao Amir. Amir, na sua opinião, qual será o legado efetivo da Copa do Mundo para os clubes de futebol? Falo de legado porque futebol é uma paixão nacional, mas é também um grande negócio. E nós teremos a Copa do Mundo aqui no nosso país. E há controvérsias quanto ao investimento e o retorno que nós teremos para o nosso país. Então, gostaria de te ouvir sobre esse legado efetivo que a Copa do Mundo deixará para os clubes e para a nossa cidade, para o estado e para o Brasil. Bom, obrigado pelo convite. Realmente, a questão da Copa do Mundo ela é muito complexa para as pessoas imaginarem que agora, estamos aí há praticamente 2 anos do Mundial, nós vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos. O que vai acontecer? Vai ter um fluxo muito grande de pessoas estrangeiras e do Brasil mesmo que vão viajar pelo país, então isso vai trazer um impacto. Está tendo um investimento em infraestrutura, tanto na parte de mobilidade urbana como do ambiente turístico, então isso também deve agregar um bom retorno para a cidade durante a Copa do Mundo, mas nós erramos, eu digo o Brasil como um todo, errou por não ter seguido a cartilha do que fez a Alemanha, que fez um profundo planejamento estratégico para que todos os objetivos fossem atingidos. Claro que nós não estamos falando em Alemanha, nós estamos no Brasil, temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas hoje o Brasil é a 6ª economia do mundo, São Paulo, uma cidade que não precisa nem dizer o tamanho e a importância econômica que tem hoje para o mundo, e nós vamos colher benefícios. Eu diria que a sua pergunta cabe direitinho na resposta de que os clubes de futebol do Brasil, esses sim vão colher grandes benefícios com a Copa do Mundo. São novos estádios, um novo ambiente em torno das marcas dos clubes, maior interesse dos patrocinadores, melhores cotas de televisão, mais torcedores estrangeiros conhecendo os clubes, quer dizer, a Copa do Mundo deve ter uma audiência acumulada entre 25 e 30 bilhões de telespectadores. Então, quer dizer, tudo isso vai acontecer. Mas o grande efeito que poderia causar na revolução de vários aspectos que ficaram pelo caminho é pela falta de tempo para concretizar esses resultados. Então, falta de tempo? Porque nós recebemos a Copa do Mundo em 2007 e efetivamente começamos a trabalhar sobre esse projeto em 2010. Então esse período de 2007 a 2010 foi um tempo muito grande que nós perdemos, que já poderia ter sido trabalhado para atrair investimento privado nas áreas específicas, como é o caso dos estádios, por exemplo, e deixar o setor público livre para investir durante todo esse período nas áreas essenciais para o fluxo das pessoas. Porque a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, eles não obrigatoriamente têm que dar lucro para o país. O ideal é que dê, claro, mas que seja uma melhora da condição de vida da população local. Tanto é que até hoje o exemplo mais bem sucedido de mega evento no mundo foi o caso de Barcelona em 92, porque a população local percebeu a melhora que teve a sua vida e, obviamente, economicamente foi importante também. Nós estamos falando do legado que a Copa do Mundo pode deixar aos clubes, à cidade, ao nosso país. Eu vou perguntar aqui para o Davi. O Davi eu não sei qual que é a expressão politicamente correta, porque às vezes você fala aquela pessoa é deficiente visual e há quem reclame. E tem pessoas que dizem assim, não, eu sou cego. Você é deficiente visual ou você é cego? Então, na verdade, o termo mais comum, a expressão mais comum e mais bem aceita seria deficiente visual. Vai mais do que a terminologia, é o sentido, né? Porque tem gente que diz assim, pô, ceguinho, eu te respeito, eu te dou valor, tal, você... E tem outro que fala ceguinho, coitado. Então, ou seja, às vezes a pessoa mais humilde
usa uma expressão teoricamente não indicada, mas com um sentido mais apropriado. Agora, certamente, deficiente visual é o mais convencional, mais comum e que as pessoas que nos ouvem podem usar com tranquilidade, que não vai ofender, não vai ferir ninguém. Precisamos aproveitar o momento para conseguirmos andar de maneira mais rápida em prol das grandes conquistas. Então, sensibilizar as pessoas, que não é possível, até para os estrangeiros que virão aqui perceberem, pô, o Brasil trata a comunidade de pessoas com deficiência com dignidade, que hoje ainda a gente já tem alguma dúvida, poderíamos fazer mais do que fazemos, né? E o que tem deixado de ser feito? Assim, nós estamos próximos à realização da Copa do Mundo. Como as pessoas com deficiência visual, tem alguma política pública voltada às pessoas com deficiência, tendo em vista esse grande evento, que poderia também, nós estamos falando de legados, poderia após a Copa do Mundo, ou no transcorrer da sua organização, você está pensando em mobilidade, em acessibilidade, então é necessário que essas políticas públicas tenham ao seu final, ou durante o processo de organização, também uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas com deficiência também devem sentir isso. Você percebe que há essa preocupação, alguém está fazendo alguma coisa, os poderes públicos voltados também à inclusão das pessoas na prática esportiva, mas não só isso, nesse grande negócio que é o futebol, que é a Copa do Mundo? Então, é lógico que nós vivenciamos um país que a gente tem avanços com relação à empregabilidade, à educação, algumas delas muito mais na teoria. Nós estamos legislando bastante, no entanto, nós temos que tornar isso prático. Então, quais são dificuldades assim, importantes que a gente tem? Uma delas é a percepção da sociedade. Então, a pessoa com deficiência ainda é tida como coitada na rua. Então, às vezes, ela tem uma determinada projeção em relação à vida social dela, de trabalho, de escolaridade, etc. e tal. No entanto, aonde ela vai, ela ainda é coitada, porque através do nosso sistema educacional, a sociedade aprendeu que ter alguma restrição, ter alguma limitação, sobretudo aquelas mais aparentes, que está cheio de gente com limitação e que não é perceptível, né? Então isso é mais perigoso. Então esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Não dá mais para uma pessoa com deficiência visual sair na rua e as pessoas dizerem, sua mãe deixa você andar sozinho, você não tem quem ande com você. Então as pessoas precisam ter essa percepção que o dever de ajudar é de todos nós seres humanos. Nós temos que nos ajudar. A obrigação é mútua, é recíproca. Então a gente tem que aproveitar esses grandes eventos de massa, esses grandes eventos, para investir em comunicação nesse sentido, das campanhas, das cartilhas, de orientação à sociedade, como fazê-lo. Por outro lado, as calçadas, carro na calçada, orelhões, até hoje a gente vira e mexe tromba em orelhão, entendeu? É um obstáculo que todo mundo sabe, é unânime. No entanto, ninguém consegue superar, deve ser um super problema, porque ninguém consegue resolver. Então, a gente deve aproveitar e ao mesmo tempo que a gente tem piso tátil, que é fantástico nos grandes centros, nas periferias cai-se muito em buraco, não só o deficiente visual. Então, ou seja, a gente tem que aproveitar para resolver o problema da inclusão, que eu acho que é fantástico. Eu gostaria de não precisar ter vindo para São Paulo para estudar, mas isso ainda não é possível. Então, a gente tem que aproveitar e fazer os eventos, antecedendo o evento, para a gente discutir essa questão do legado da Copa, da Paralimpíada, que a gente fala em Olimpíada, mas nós temos que lembrar, onde a gente falar Olimpíada, nós temos que falar Paralimpíada também, para as pessoas irem fixando. Isso é natural, eu compreendo, porque isso não está no nosso escopo, né? Então, eu falo com muita tranquilidade, não é crítica a ninguém, mas a gente vai incentivando. Amigo, você sente isso, que os governos estadual, federal, municipal, têm a intenção de fato de deixar um bom legado para o nosso país, para a cidade, para o estado? Como nós temos um atraso, você disse, de 2007 até 2010, pouco se fez, né, para a realização da Copa do Mundo. Tem um atraso de 3 anos. Quando você fala num atraso de 3 anos para um mega evento que vai atrair a atenção de bilhões de pessoas no mundo, esse atraso decorreu do quê? E esse atraso pode, de fato, causar problemas para a realização da Copa do Mundo? É importante destacar, até para quem estiver nos assistindo, que a Copa vai ser um sucesso.
é impossível imaginar como foi o Pan-Americano de 2007, que ele foi um sucesso em termos de organização. Foi caro? Foi muito caro. Assim, muito acima do que deveria ter custado, até pelo padrão de evento que é o PAN. E a Copa do Mundo também vai custar muito caro, ninguém sabe quanto, mas assim, os números que se falam, que era 30 bi, uns já falam que está em 60 bi, ninguém sabe. Então isso assusta um pouco. Então, indiscutivelmente, o evento em si é um sucesso. Nem que tiver que decretar feriado, aquelas faixas exclusivas para as delegações, quer dizer, então resolve-se no paliativo. O nosso problema é que quem está pagando essa conta somos todos nós. Sim. Quer dizer, é o cidadão brasileiro quem está pagando essa conta por meio dos seus impostos. Então, na prática, o que a população não vai enxergar, talvez como deveria, é que a vida dela melhorou, que o transporte público melhorou, que as ruas melhoraram, que aquele estádio, que foi é um bem praticamente público, né, do governo do estado, grande parte deles, financiado pelo BNDES, vai ter atividades para a população mais carente poder praticar esporte, poder utilizar, né, esses equipamentos. Então, você não está contando um poema, né, romantizando, né, porque nós vivemos no Brasil. Você sabe que aqui o interesse privado se sobrepõe, no geral, ao interesse público. Esse é o grande problema. Quando você fala desses números, me perdoe, 60 bilhões, eu sou professor da rede pública de ensino, eu fico imaginando o seguinte, nossa, com esse dinheiro daria para nós fazermos uma intervenção na área da educação estratégica para o nosso país. Então o futebol tem mesmo esse corte, incidente tão grande assim para um país como o nosso investir 60 bilhões, e qual é o retorno? Né? Então, eu estava fazendo uma conta, por exemplo, o custo inicial dos estádios, falando só dos estádios, o custo inicial dos estádios, segundo a matriz de responsabilidade que foi publicada pelo governo federal, que foi o acordo entre os governos estaduais e o governo federal, falava algo em torno de 5,3 bilhões de reais. Esse número já ultrapassou 7 bi. Quer dizer, só com essa diferença de 2 bi, tranquilamente se poderiam construir talvez 20 hospitais de ponta. Sim. Então a pergunta que a gente tem que se fazer como brasileiros eu quero a Copa do Mundo, ótimo, a Copa do Mundo é importante, o Brasil está na bola da vez da economia mundial, a nossa classe média ascendente, está tudo muito bom. Mas se vai aumentar o custo, em algum lugar, para ter o equilíbrio fiscal, vai ter que se reduzir o investimento em outro lado. Teremos uma Copa do Mundo com sucesso, mas infelizmente os brasileiros não vão ter o legado que poderia. E me perdoe até uma intervenção nesse, que esse tema é bem suscita. Por exemplo, a gente fala do legado em relação à pessoa com deficiência. Quantas pessoas com deficiência estão trabalhando nesse processo? E eu tenho convicção absoluta de que existem pessoas com deficiência, com experiência, com know-how, entendeu, de gestão, para estarem, enfim, nos diferentes níveis. A gente fala de lei de cotas. Será que isso está acontecendo? E tem uma cota, Davi? Não então, tem. Exatamente. Porque a lei geral da Copa não dispõe sobre isso, exatamente a destinação de cotas para pessoas com deficiência durante o evento ou antes do evento para trabalharem também. Para trabalhar, porque as empresas privadas são obrigadas, existe a lei de cotas, na verdade, então acho que nós deveríamos, porque nós temos pessoas com capacidade comprovada. Deixa eu te perguntar, Davi, você é da Confederação Brasileira de Esportes para Cegos. Sim. Você acha que se dá muita atenção ao futebol, muito dinheiro investido, e para os outros esportes faltam recursos? Há uma desproporção grande, é óbvio, ninguém precisa, né, fazer cálculo matemático para perceber, né, que há uma indústria cultural e uma indústria esportiva voltada para a questão do futebol, né, e para as outras práticas esportivas a dificuldade é muito maior. Sim. Você, como presidente da Confederação Brasileira de Esportes para Cegos, qual é o apoio que os governos têm dado aos Jogos Paralímpicos, por exemplo, preparar as pessoas para os Jogos Paralímpicos? Então, na verdade, o que acontece? Eu acho que no Brasil ainda, as instâncias de governo, graças à luta do movimento, do esporte paralímpico, do esporte das pessoas com deficiência, graças a isso nós conseguimos uma conquista fundamental, que é a Lei Agnello Piva, que destina 2% da arrecadação de todas as loterias para o esporte. Deste montante, 15% vai para o esporte paralímpico. E isso é um avanço extraordinário. Nós temos ainda no âmbito das estatais, e a gente percebe as unidades da federação. O que nós não conseguimos fazer ainda é convencer, está aqui o meu amigo Amir, que é da área do marketing, é convencer a iniciativa privada que é importante, quer seja
pelas leis de incentivo, tanto de âmbito federal como de âmbito estadual, que é viável investir no esporte. No esporte para as pessoas com deficiência e mesmo no esporte e outras modalidades que a gente percebe que as modalidades que recebem financiamento são aquelas que são mais vendáveis. Então, o futebol é um deles, talvez o voleibol outro, e alguma outra, mais umas 2 ou 3 modalidades. Então, é muito pouco para um país que pretende se consolidar como potência olímpica e paralímpica. A paralímpica está se consolidando mais rapidamente, entendeu? Então eu acho que ainda há uma distribuição dos recursos ainda não igualitária, entendeu? Essa distribuição, os times de futebol terão um legado depois da Copa. É proporcional? Como é que é a distribuição dos recursos para os times de futebol? Na prática, o que nós estamos vendo, eu corroboro com a tese que vocês levantaram aqui, de que realmente nós vivemos a monocultura do futebol. Sim. Indiscutivelmente, os dados de pesquisa demonstram isso. A quantidade de pessoas que se interessam por futebol e depois o segundo esporte, que seria o vôlei, depois o terceiro e assim sucessivamente, é uma discrepância muito grande. Eu acho que também as entidades de administração das outras modalidades também falham por não promover. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos e nos países europeus, onde você tem 4, 5, 6 esportes importantes, as entidades de administração dos outros esportes lutam para que esse esporte ganhe espaço na mídia, ganhe importância. Eu vejo o COB, por exemplo, vivendo única e exclusivamente de recursos estatais. Você não vê o COB faturando como a CBF com grandes patrocinadores privados. Quer dizer, então, eu acho que teríamos que analisar por esse viés, mas indiscutivelmente está correto. E eu queria, antes de falar dos clubes, eu queria só dar uma palhinha que a gente estava conversando antes do programa, com relação ao esporte paralímpico. Existe uma tese, não posso afirmar porque eu não estou em contato com todas as empresas do Brasil, mas acho que existe uma tese de que empresas não têm um pouco de preconceito de investir recursos de marketing, patrocínio diretamente em modalidades paralímpicas. A gente estava conversando aqui que, na prática, o que espera uma empresa que patrocina? Que a marca dele esteja associada a um valor muito forte, positivo, de superação, de um determinado índices. Consumidor também, né? E aí eu fico pensando, um atleta paralímpico, ele passou por tanta dificuldade na vida para chegar a um Jogos Paralímpicos, que ele é o maior exemplo de superação que uma marca poderia ter. Então, eu acho que um pouco de comunicação em torno disso, né, como foi colocado, poderia contribuir para que quebrasse um pouco esse preconceito. Porque, na prática, quando você vê um atleta ganhar 7, 8 medalhas sem uma perna... É mais por preconceito do que pelas regras do mercado. Porque os resultados aparecem. E claro, tem menos visibilidade, então inicialmente começa a via lei de incentivo, claro, mas existe sim espaço para que grandes nomes deem palestras nas empresas, que apareçam perante o público como ícones da superação. Então, para mim, está muito claro de que existe um erro estratégico por parte das empresas de não acreditar que esses atletas vão agregar muito valor para suas marcas. Com relação ao futebol, o que nós estamos vendo a partir de 2011, especialmente 2012, é a concentração de riqueza na mão de poucos clubes. Isso já vinha acontecendo paulatinamente, mas de forma mais lenta. Agora, com esse contato televisivo individualizado para cada clube, então, dados que nós vamos publicar agora, o Corinthians, por exemplo, fechou 2011 com 112 milhões de TV. Clubes de ponta, como Vasco, São Paulo, Palmeiras, que são enormes, já estão na casa dos 50 milhões, ou menos até. Então, a concentração de riqueza... Quer dizer que o Corinthians foi o que mais captou recurso. Já faz 3 anos que o Corinthians é o que mais fatura, mas a discrepância da cota de televisão fez com que o clube saltasse para um patamar, ele fechou 2011. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Corinthians captou recursos no mercado, através de publicidade, venda de cota de televisão e tal. Ainda assim, precisou dispor de recursos públicos para a construção do Itaquerão. Você acha que era necessário mesmo? Ou... lógico, tudo que vem mais, você aceita, não é? Tá, mas me parece que eles colocaram numa condição. Se não tiver o dinheiro, não tem construção, não tem abertura da Copa no Itaquerão. A questão dos estádios, independente do caso do Itaquerão, isso vale para outros exemplos. Os clubes, eles são entidades sem fins lucrativos, com foco no futebol. Então, todo o dinheiro que eles arrecadam, eles reinvestem na atividade de futebol, pagando salários, contratando jogadores, né, comissão técnica, as viagens. Então, a visão do clube é, se eu vou fazer um estádio, exemplo, de 500 milhões de reais, eu não tenho dinheiro. O que é um absurdo. Eu acho que eles deveriam ter. Eu acho que, assim, eu não sou advogado, mas de tanto militar na área, aprendi de que uma entidade sem fins lucrativos pode ter superávit. O que ela não pode é distribuir esse superávit pelos seus sócios. Então, se um clube tiver 150 ou 200 milhões em caixa aplicado no mercado financeiro, para que em algum momento ele possa construir um estádio, construir um CT,
não vejo problema nenhum. O que ninguém fala do caso do Corinthians é que, ao que se fala, o Corinthians é sócio minoritário do projeto. Sim. Quer dizer, a construtora e o grupo que está envolvido vai arrecadando no decorrer dos anos e quando tiver tido seu lucro... Como captou aqui os certificados de investimentos para o desenvolvimento lá na Zona Leste, né, cerca de 420 milhões, foi aprovado pela Câmara Municipal. Eu votei contra, sou corintiano, eu votei contra. Eu, se fosse vereador, teria votado contra. Teria votado também. E você, Davi? Você teria votado a favor ou contra? Não, tem que pensar na... Você não expressou tanta convicção assim, você vacilou. Você é corintiano? Eu sou corintiano, né? Tá vendo? Mas a gente tem que pensar, porque aprofundar mais no tema, mas com certeza a gente tem que pensar no impacto social, né? Que é perigoso, né? Você tirar 420 milhões dos cofres. Então, a priori, eu teria votado contra, entendeu? Na verdade, vereador, o que eu sou contra é recurso público para esporte de alto rendimento. Aqui não estou fazendo, eu não sou comunista, que as pessoas vão achar, ele é comunista, não é isso. Eu acho que recurso público é para a base, recurso privado para o topo da pirâmide. Porque Cuba ou Estados Unidos, que são antagônicos em termos, né, econômicos, seguem o mesmo princípio. O setor público investe pesado na prática esportiva amadora, que vai crescer o número de praticantes e os melhores vão ser direcionados para a prática profissional. E aí as empresas, que não têm obrigação realmente de fomentar o esporte de base, vão colocar dinheiro para que esses grandes atletas profissionais possam conquistar suas medalhas. Então, o papel do setor público, isso independente de Copa do Mundo, de Olimpíada, do que seja, é fomentar a prática amadora da sociedade, para erradicar questões de criminalidade infantil, questão de saúde pública. Então, eu acho que esse é o conceito, é por isso que eu sou da tese que dinheiro público é para a população e dinheiro privado para as entidades privadas. Eu assino embaixo a sua tese também. Não, e o Almir, vereador, falou um tema interessante da questão da gestão. Então, ele citou o caso do COB, que sobrevive essencialmente, a impressão que nós temos, de recursos estatais. E aí eu acho que é fundamental nós aproveitarmos como legado da Copa, trilharmos um caminho para essa descentralização e nós termos previsto em lei, no âmbito dos municípios, dos estados, o investimento e o conceito, porque às vezes a gente participa de alguns projetos que não pode se remunerar, se apresentar no projeto recurso para administração. E não tem evento bem sucedido sem qualidade de gestão. Então, acho que isso é fundamental. Do mesmo jeito, se a gente não prevê em lei que os municípios invistam no esporte ou na atividade física para as pessoas com deficiência e outros segmentos minoritários, se a gente for ficar dependendo do favor, da boa vontade do gestor público, eu acho que isso é muito pouco para garantir política pública. Perfeito. Sempre eu sou professor, não é? E a minha convivência no sistema de educação aqui no município de São Paulo, mesmo estadual e nacional, eu percebo que nem sempre as escolas estão preparadas para fomentar a prática desportiva, não só para cegos, as pessoas com deficiência. Como é que você entende, como é que você analisa essa situação de você ter poucos investimentos para práticas esportivas, por exemplo, os cegos, né? Se você tem um aluno cego na rede pública de ensino, dificilmente você vai incluir esse aluno ou vai ter práticas esportivas voltadas aos alunos cegos. Você consegue identificar algum município onde tem uma política pública voltada, né, para as práticas esportivas das pessoas com deficiência, em particular os cegos? Então, na verdade, isso cai no conceito da inclusão. Até onde a gente sabe, praticamente na maioria absoluta dos casos, a criança e o jovem com deficiência, não só o cego, ela é dispensada da educação física. Porque existe aí eu diria, duas dificuldades de ordem prática. Normalmente, um professor só, para dar aula para determinar duas classes, você pega as quartas séries, não, juntamos as duas quartas séries, então, por exemplo, a gente tem ali cerca de 70 alunos. E não é viável, do ponto de vista estrutural, o professor conseguir dar o atendimento e dar atenção para essa criança. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão da escola de educação especial, na verdade, os institutos, as APAES, e que elas possam evoluir, que elas possam somar esforço. Então, ou seja,
se eu tenho o aluno na inclusão, eu posso firmar um convênio e levar esse aluno para fazer atividade, ou até mesmo ter uma outra possibilidade de nós termos o professor, o segundo professor que possa auxiliar, mas o que nós temos que ter é a definição de que a criança e o jovem com deficiência não pode ser dispensado da educação física, do esporte, porque se o esporte é importante para todo mundo, para a pessoa com deficiência, isso mais, sobretudo, do ponto de vista de coordenação motora. Então, isso é fato. E é onde a gente vê exemplos melhor sucedidos, eventos em que nós temos as cidades pequenas, em que as entidades são próximas, entidades de deficientes, que somam esforço com a rede pública ou mesmo escola particular. Então pode ajudar muito, através da educação, das escolas, nós podemos ter um aporte bem significativo. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que voltar, porque, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Instituto Padre Chico, que tem recebido crianças com 12, 13 anos sem alfabetização em braille. Vai para a rede, vai para a inclusão. Então, veja bem, eu não sou contra a teoria da inclusão. O que eu acho que nós temos que somar esforços para superar essa dificuldade, senão quem vai pagar a conta são essas crianças e esses jovens. Perfeito. Amir, essa semana foi aprovada a Lei Geral da Copa, né? Qual é o seu entendimento acerca da venda de bebidas nos estádios, que agora, depois da aprovação da Lei Geral da Copa, cada estado onde cedia jogos da Copa terá que disciplinar isso. Tem uma lei específica, permite ou não permite vender bebida alcoólica durante os jogos da Copa. Qual é o entendimento dos dois, né? Que nós estamos falando de Copa do Mundo e deficiente visual também bebe? Opa! Não é o meu caso, entendeu? Bom, mentirinha, né? Com relação à Lei Geral da Copa, claro, tem vários temas polêmicos, esse é um deles. Eu sou favorável à bebida alcoólica nos estádios, considerando de que, na minha opinião, não é a venda de bebida alcoólica que causa a violência. O que causa a violência é o violento. Eu acho que nós estamos novamente no Brasil cometendo... Um violento bêbado mais ainda. Com certeza. Mas, obviamente, que você tem inúmeras atividades culturais, sociais, em que as pessoas bebem e nada acontece, desde um casamento até um show de rock. Então, na prática, nós temos que encontrar uma solução tropical, já que não dá para copiar o que foi feito na Inglaterra, que seria o ideal. Tudo bem, não dá. Vamos trazer para a nossa realidade, mas vamos encontrar uma forma de punir bandidos, travestidos de torcedores, que de alguma maneira estão afetando, de tão grave que é a sua atitude, da gente estar aqui discutindo se vai ou não liberar a bebida alcoólica, sendo que a bebida alcoólica ela não é o causador das pessoas, cidadãos do bem. Ela vai ser o causador daquelas pessoas mal intencionadas. Então, nós estamos invertendo. Eu sou favorável, eu entendo, eu já tive vários debates com pessoas ligadas à segurança pública, que está provado de que a violência no estádio diminui porque se proibiu venda de bebida alcoólica. Então, é um fato conclusivo isso. Não houve redução. Não, que houve redução, que há uma redução clara. Então, quando isso é conclusivo. Não há venda de bebida alcoólica, há uma redução. Só que nós estamos novamente trabalhando, tapando o sol com a peneira, porque esse cidadão continua fazendo dos seus atos, tacando bomba, marcando briga pela internet, e nada foi feito. Quer dizer, eu acho que deveria ter uma atitude errado, mas eu acho que a liberação da bebida alcoólica nos estádios atende mais aos patrocinadores, e a preocupação com os indicadores de violência, de saúde pública, ficam sublimados. Num momento como esse, não, você não liberaria somente durante a Copa, você liberaria sempre. Porque... É que eu sou favorável a que se libere de forma definitiva e que se crie um mecanismo para punir realmente os maus torcedores. Então, na verdade, o que acontece? Bom, primeiro, no Brasil existe uma legislação que proíbe. Então, houve, no meu entendimento, uma falha muito grande, desde o acordo, dos termos de acordo para a sede do Brasil se tornar a sede da Copa, e criou a exceção. Eu acho que é muito ruim, além do mais, eu acho que você tem N possibilidades de beber, você pode sair dali e tal. Eu acho que esporte, no seu momento, acho que não combina, entendeu? Com bebida alcoólica, eu acho que não é bom. Até porque a pessoa está sob emoção, etc. e tal, ela tende a intensificar, ela tende a alterar o consumo. Então, nós tivemos na confederação
uma experiência muito interessante que a gente, nos eventos de confraternização, de encerramento, janta, a gente proibiu, deixou de ter bebida alcoólica e o resultado foi muito melhor. E aí depois, quando a gente sai dali, socialmente, cada um faz aquilo que bem entende, né? Bem, nós estamos quase finalizando o nosso programa de hoje aqui no Sala de Visitas. Tive a satisfação de conversar com Amir Somoji ou Somoji? É Somoji. Somoji, diretor da área de consultoria esportiva da BDO. Ele é especialista em marketing. E o Davi, você já praticou algum esporte, Davi? Eu já tive a honra de ter sido campeão brasileiro de futebol de 5, né? Campeão pan-americano e tal. Precisei parar muito cedo para assumir a condição de dirigente, mas estou voltando a jogar. Joguei um torneio agora há pouco tempo. E foi campeão? Não, ficamos em quarto, mas subi uma equipe para a Série B, que a equipe estava meio inativa, então estamos numa ascendente, né? Tá bom, muito bom. E você é um menino ainda, né? Dá para jogar quantos anos mais ainda? Não, estou com 18 anos. Tá com 18 anos de futebol. 44 anos, então diz que a vida começa aos 40, então né, dá para... Né? E para a gente terminar aqui, só fazer uma pergunta. O Itaquerão, no final, vai atrair algum investidor para mudar o nome do Itaquerão? Alguém vai conseguir colar a marca lá? Ao invés de ser Itaquerão, ser qualquer outra marca, ou Fielzão, porque colou, né? Pegou Itaquerão, o brasileiro é bom ou Fielzão. O brasileiro é muito bom de apelido, né? E aqui, mais uma vez, comprovado isso. Eu acho que há possibilidade sim, mas não dá para a gente imaginar que vai ser só porque a empresa quer ter a marca dela estampada ali. Tem que ter todo um plano de comunicação bem agressivo e provavelmente o valor que se falava, 400, 300 milhões, pelo que se andou publicando, estava muito acima da nossa realidade. Acredito que possa acontecer, mas vai depender muito do departamento de marketing do Corinthians de criar um ambiente propício para atrair empresas, já que esse nome Itaquerão pegou com certeza. Bom, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, da TV Câmara São Paulo, do programa Sala de Visitas, eu, vereador Cláudio Fonseca, agradecer ao Amir, agradecer ao Davi e a toda a equipe de produção da TV Câmara São Paulo. Muito obrigado.